Fala, meus queridos seguidores, mais uma terça-feira estamos aqui juntos e hoje eu vou falar sobre as manchas no tratamento de varizes e naqueles pacientes que têm varizes muito grossas. Você quer saber sobre esse tema? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Mas primeiro eu quero te dar duas informações muito importantes. A primeira informação é que no final desse vídeo eu vou dar 3 dicas de como prevenir as manchas tanto durante o tratamento quanto para você que está se planejando para vir realizar seu tratamento de varizes e sabe que quanto mais as varizes evoluem, mais elas mancham sua pele. Então, se você quer saber quais dicas são essas, fica até o final desse vídeo. E segundo, eu acredito que se você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu, você está perdendo muita informação. Então, para aí rapidinho, só é apertar o botão, se inscrever e ativar o sininho, porque toda terça-feira às 8 horas a gente está aqui juntos com um tema exclusivo para os meus seguidores do canal do YouTube. Mas vamos lá, vamos começar ao que interessa. Primeira coisa, por que a perna mancha nas pessoas que têm varizes e algumas pessoas que fazem o tratamento acabam manchando durante o tratamento? Primeira coisa que você entender é que existem 2 tipos de manchas associados tanto às varizes quanto ao tratamento de varizes. O primeiro tipo de mancha é aquela mancha associada ao extravasamento do sangue para fora do vaso. A decomposição desse sangue ali fora do vaso, ele vai liberar uma substância chamada hemosiderina. E essa substância acaba pigmentando. Então, existe um pigmento associado ao hematoma, que é o extravasamento daquele sangue. E esse extravasamento ele pode acontecer de 2 formas. Tanto você que tem varizes, que às vezes tomou uma porrada, aquele sangue extravasou e fez aquele hematoma, e esse hematoma, se não tomar as medidas corretas, acaba manchando, que é uma mancha de hemosiderina. Tanto aquele paciente que durante o tratamento, às vezes durante uma aplicação ou às vezes no tratamento cirúrgico, esse sangue acaba rompendo, durante o tratamento acaba rompendo aquela veia e esse hematoma acontece ali e se não tomar as medidas corretas, acaba manchando. Então esse é um tipo de mancha. O outro tipo de mancha é daquele paciente moreno, o paciente que tem uma produção de melanina muito maior. E o que é a melanina? É o que dá pigmento na pele da gente, ou seja, a pessoa muito morena, ela produz melanina demais. O paciente muito branco, ele produz melanina de menos. Então, quando a gente faz o tratamento, não tem jeito, você acaba gerando um processo inflamatório durante aquela região ali. E esse processo inflamatório pode ativar os melanócitos a produzirem melanina. Então, por isso aqui já vem uma coisa importante, que o paciente que está realizando o tratamento de varizes, ele deve respeitar o tempo de não exposição solar. Então, eu sempre explico, meus pacientes recebem essa orientação, que no processo de cicatrização pós-tratamento, ele deve evitar o sol. Por quê? Porque eu já estou ativando um processo inflamatório por conta do tratamento e se ele ativa junto com o sol, ou seja, a energia solar, eu potencializo esse processo inflamatório e isso acaba aumentando a chance de manchar. Então, existem 2 tipos de mancha, a mancha associada à melanina, que é dos pacientes mais morenos, e a mancha associada à hemosiderina. O paciente que tem uma pele muito clara, ele normalmente mancha por conta da hemosiderina. O paciente que tem uma pele muito morena, ele mancha tanto por hemosiderina quanto por melanina. Então é por isso que a gente precisa fazer uma avaliação detalhada do paciente para entender alguns pontos importantes. E aqui eu já vou te dar algumas dicas importantes que você talvez vai parar e agora vai perceber. Primeira dica, pacientes que têm a palma da mão, essas linhas e marcas aqui da mão muito escuras, esse paciente tem um potencial chance de manchar mais do que a população normal. Então, quando a gente avalia o paciente hoje, a gente avalia a palma da mão dele. Porque se ele tiver essas marcas muito escuras, esse paciente tem uma chance maior de manchar. E a gente precisa tomar algumas estratégias e às vezes até explicar a esse paciente que o risco de mancha dele durante o tratamento é maior. Um outro ponto importante que a gente avalia também, aqueles pacientes que têm melasma, que é aquelas manchas escuras na face. Esses pacientes eles têm uma tendência maior de manchar a pele durante o tratamento. E vocês estão vendo o tanto de coisa que é importante ser avaliada antes de iniciar um tratamento de varizes para a gente reduzir essa chance de mancha durante o tratamento. Um outro ponto importante, isso é uma exclusividade do nosso atendimento 4.0, em que a gente faz avaliação com dermatoscópio, que é um aparelho que normalmente os dermatologistas utilizam, mas aqui no atendimento 4.0 a gente também utiliza. E esse aparelho ele vai me dar 2 pontos importantes para serem avaliados. O primeiro, como é que está o grau de hidratação da pele desse paciente? Uma pele ressecada, ela mancha por si só. É igual você pegar um lugar deserto, que tem aquele mato ali, está tudo seco, e você joga uma tala de fósforo e queima tudo. Então, quanto mais seca está a sua pele, mais ela inflama, maior a chance de manchar. Então, com a avaliação com o dermatoscópio, eu consigo ver isso e mostrar ao paciente.
Uma segunda coisa importante que a gente avalia também com o dermatoscópio durante o atendimento 4.0 é que eu consigo avaliar se esse paciente já tem mancha prévia. Se você não sabia, agora você vai aprender e vai saber que as varizes elas mancham. Porque lembra, extravasa sangue para fora do vaso, deposita hemosiderina e mancha sua pele. Só que essas manchas são microscópicas e você não consegue ver a olho nu. E só com dermatoscópio eu consigo identificar isso. Então, entenda a importância do passo a passo no tratamento de varizes. Não existe mágica, não existe atalho. Você precisa obedecer o passo a passo. E o passo inicial é passar por uma avaliação completa, para que nessa avaliação a gente consiga realmente entender tudo o que já aconteceu e o que está acontecendo para a gente ter previsão do seu resultado. E entender de mancha hoje é importante porque esse é o principal inconveniente no tratamento de varizes. Mas, doutor Rafael, quer dizer que o médico mancha e o outro não mancha? Não. Isso vai ser importante. A habilidade médica ela define também a questão da mancha. Mas tem pacientes que têm um potencial de mancha muito grande. E mancha acontece sim durante os meus tratamentos. Não é em todos os casos, mas tem casos que existem. E por isso que a gente precisa fazer essa avaliação para a gente reduzir o máximo a chance disso acontecer. Mas eventualmente acontece. E daqui a pouco a gente vai falar o que a gente faz quando isso acontece. Então, até agora você já entendeu algumas coisas importantes, que existem tipos de mancha, que existem fatores que vão determinar o surgimento dessas manchas, em alguns pacientes mais, outros menos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os tipos de técnica que mancham mais e mancham menos. É sério, doutor? Tem técnica que mancha mais e mancha menos? Sim. De forma geral, todas as técnicas têm um potencial de manchar. Ponto. Só que, por exemplo, a escleroterapia com espuma ela tem uma chance de manchar maior. E aí que está um grande problema. Tem muitos pacientes que não querem fazer espuma porque na cabeça deles sempre vai manchar. E aí existe um grande engano. A espuma não é que sempre ela mancha. Ela existe uma chance de manchar maior do que os outros. Isso varia de 10% a 30%. E eu sempre digo isso durante a avaliação do meu paciente que o potencial de mancha depende de 3 variáveis. Primeiro, a habilidade técnica do médico. Segundo, qual a concentração e o tipo de técnica que está sendo utilizada naquele programa. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala espuma, a gente está generalizando. Mas a espuma ela tem diversas concentrações. Espuma 0,25, espuma 0,5, espuma 1, espuma 2, espuma 3. E saber escolher a concentração ela é determinante na associação entre o tratamento de espuma e mancha. Então você entende que não é a espuma em si. A espuma em si tem essa chance. Mas saber escolher a concentração é determinante para saber se essa mancha vai ter uma chance maior ou menor de acontecer. O mesmo acontece com a escleroterapia, o mesmo acontece com a cirurgia, o mesmo acontece com o endolaser, o mesmo acontece com o laser transdérmico. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado e a habilidade técnica de escolher a técnica e aplicar a técnica nos pacientes certos. Por quê? Porque tem paciente que espuma não vai bem, tem paciente que laser transdérmico não vai bem, tem paciente que a microcirurgia não vai bem. Então, essa é a importância da avaliação inicial, para a gente alinhar as técnicas corretas e as concentrações adequadas para aquele caso do paciente. O terceiro ponto é o paciente entender que quanto mais tempo ele deixa para tratar, mais difícil é o resultado e maior a chance de manchar. Porque tem pacientes que chegam no meu consultório com as varizes em um nível que a parede do vaso ela se conectou com a pele. É como se a pele fosse a parede do vaso. E inevitavelmente nesses casos vai manchar. Então tem pacientes que eles já sabem que aquele caso dele vai manchar. Por quê? Porque ele deixou a doença evoluir a um determinado patamar que é irreversível a mancha daquele caso. Então vocês entendem que esses 3 pilares são muito importantes, vocês precisam entender que isso vai interferir no seu resultado, e inclusive no surgimento de mancha. Ponto. Doutor Rafael, manchou. E agora o que é que faz? E o que acontece é que a mancha é reversível. A gente consegue, em 90% dos casos, resolver aquela mancha. Mas, mais uma vez, existem 3 coisas que são importantes no tratamento da mancha. Primeiro, utilização dos materiais adequados. Ou seja, existem fórmulas que a gente usa, existe laser para tratamento de mancha. Então, utilizar as estratégias adequadas, seja elas químicas, ou seja, com as formulações, ou físicas com laser específico, a gente consegue ter um bom resultado. Segunda coisa, a habilidade e assistência durante esse programa. Esses tratamentos, às vezes, eles causam um pouco de irritação na pele, causam, às vezes, demora um pouquinho, e aí o paciente tem que aprender e entender que tem que dar tempo ao tempo. Na grande maioria das vezes, a gente consegue atingir resultados de melhora dessa mancha aplicando as técnicas corretas em torno de 4 a 6 meses, na grande maioria. Então, o paciente precisa entender que ele precisa respeitar o tempo de tratamento daquela mancha.
E agora o terceiro pilar, que eu acho que é o mais importante, que é o compromisso do paciente com o tratamento da mancha. O que eu percebo é que às vezes pacientes que mancham, às vezes durante o tratamento da gente, a gente orienta, passa ali a formulação, mas o paciente não usa. Ele quer usar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, às vezes esquece. Às vezes a fórmula acabou e ele não compra de novo. Então isso acaba interferindo no resultado daquela recuperação da mancha. Então às vezes o paciente fala, mas não melhorou com 6 meses. Mas quando a gente vai questionar ele não usou da forma correta, ele não usou o tempo adequado, ele não respeitou o tempo da pele dele regenerar para tirar aquela mancha. Então você precisa entender que é um elo de compromisso entre o médico, medicamento e compromisso do paciente. E se esses 3 elos eles não estiverem bem alinhados, o resultado do tratamento da mancha ele fica prejudicado. E aí o paciente acaba ficando chateado, o médico chateado e fica todo mundo infeliz. Então você precisa entender que o seu compromisso no tratamento de varizes ele é muito importante. Que o resultado do tratamento de varizes ele depende também do paciente. Não é o fato de você procurar o médico que a responsabilidade é toda do médico. A responsabilidade é sua também. E você precisa assumir essa responsabilidade para a gente conseguir chegar no resultado programado dentro daquela estratégia de tratamento que foi estabelecida para o seu caso. Então, esses são os pontos importantes sobre mancha que vocês precisam saber. E agora eu quero te dar 3 dicas ouro para você que chegou até o fim desse vídeo, que é, primeira coisa, a hidratação ela é fundamental para prevenir o surgimento de manchas em paciente que tem varizes. Então, você tem que criar o hábito de hidratar a sua pele. Existe uma série de hidratantes que eu sempre aplico no momento da consulta, eu explico isso para o paciente, que você tem que começar a se habituar. Então, assim, o primeiro passo é hidratação contínua. Mas não é só passar na coxa, é passar no pé, é passar na perna, é passar na coxa, é passar no bumbum. Porque esses lugares às vezes tem varizes e está inflamando. E se você deixa ressecado, isso vai aumentar a chance de mancha. Segundo, evitar a exposição do solar nos horários inadequados. Se você vai para o horário inadequado ou se você vai ter exposição solar, use protetor solar. Por quê? Porque quanto mais você ativa a melanina, como eu falei lá no início do vídeo, e você tem uma variz que está inflamada, você aumenta a chance de manchar aquela região da variz. Então, evitar a exposição solar de forma intensa. E terceiro ponto importante, hidratação. Você precisa se hidratar, porque a hidratação ela ajuda muito a melhorar aquele processo inflamatório que aquelas varizes estão causando na sua pele. Então agora você tem 3 dicas ouros para você que conseguiu assistir o vídeo até o final. E uma coisa mais importante, se você conhece alguém que tem varizes, se você conhece alguém que passou pelo inconveniente da mancha e está com uma série de dúvidas, compartilhe esse vídeo com ela. E para finalizar, agradecer a todos vocês que estão aqui no canal do YouTube. Vocês são uma legião que cresce dia após dia. E se você está me assistindo pela primeira vez e não se inscreveu no canal, ainda dá tempo. É só ativar aqui o botãozinho, ativar o sininho, porque toda terça-feira às 8 horas a gente tem um vídeo exclusivo para você. Então a gente se encontra na próxima semana com mais um vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre o tema, pode deixar seu comentário aqui embaixo. E se existe algum tema que ainda não foi abordado aqui no nosso canal, deixa aqui embaixo que eu vou fazer esse vídeo exclusivo para você. Até a próxima terça-feira.